meus amigos de todo o Brasil, mais uma vez aqui com o nosso superintensivão de Direito Administrativo para a primeira fase do exame da OAB. Dessa vez, nessa nossa pequena aula, vamos bater um papo sobre intervenção do Estado. Nós sabemos muito bem que a intervenção administrativa nada mais é do que, para a doutrina dominante, uma das 4 atividades administrativas dentro daquela acepção que nós vimos de administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. Intervenção administrativa ao lado de serviço público, poder de polícia ou polícia administrativa e fomento, 4 atividades ou funções administrativas. Precisamente, nós temos que tomar um pequeno cuidado, que a intervenção administrativa ali, alocada como atividade da administração pública, é aquela intervenção do Estado no domínio econômico. Porque a intervenção do Estado na propriedade privada, ela nada mais é do que uma forma do exercício do poder de polícia. Beleza? Então vamos começar a bater um rápido papo sobre intervenção do Estado. Intervenção do Estado. A intervenção do Estado pode ser uma intervenção no domínio econômico, intervenção do Estado no domínio econômico, bem como pode ser uma intervenção do Estado na propriedade, intervenção do Estado na propriedade. Bom, disparadamente, este tema cai muito mais do que este aqui. Mas a intervenção do Estado no domínio econômico, na ordem econômica, tem lá o seu grande fundamento, o seu grande pilar, um título na Constituição que trabalha eminentemente com a ordem econômica. E este título da Constituição tem o artigo 170 como um artigo de ouro, que traz os princípios de ordem econômica, como, por exemplo, 170, incisos 1º, 2º, 3º, 4º em diante, princípios de ordem econômica: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência. Então, com base nesta ideia de especialmente livre concorrência, 170, inciso 4º, que nós temos esta regra que faz com que o Estado impeça qualquer atividade que afete efetivamente a livre concorrência, a igualdade entre as partes, para que possam atuar na sua mercancia, na sua atividade empresária, na sua atividade privada econômica. Então, eu destaco aqui para vocês, especialmente, o artigo 170, inciso 4º da Constituição, 170, inciso 4º da Constituição, que trata da livre concorrência, ou do princípio da livre concorrência. Princípio da livre concorrência. Aí vem o artigo 173, parágrafo 4º, de forma brilhante, 173, parágrafo 4º da Constituição, de forma brilhante falar que o Estado reprimirá, ou seja, combaterá, não pode aceitar o abuso da ordem econômica, o abuso do poder econômico. Então, por ordem constitucional, nós temos que tomar medidas, nós, no âmbito estatal, temos que tomar medidas que, no âmbito privado, não ocorra dominação dos mercados. Uma empresa crescendo de forma tal que vai absorvendo outras empresas e ela
dominando o mercado e, com isto, atrapalhar o crescimento de outros empresários. Também a livre concorrência faz com que as empresas possam participar e, participando, elas possam colocar os seus preços, competindo naturalmente com outras empresas. Preços que têm que estar naturalmente compatíveis dentro do aceitável. Não podendo, até em razão da dominação do mercado, não podendo haver uma empresa que cresça de tal maneira que coloque os seus preços arbitrariamente mais altos, afetando naturalmente a livre concorrência. Repare que a Constituição da República se preocupa eminentemente com este tipo de prática e o Estado é quem vai atuar intervindo, reprimindo toda e qualquer atividade que afete a ordem econômica. Então, vamos colocar aqui, repressão do Estado, repressão ao abuso do poder econômico. Foi editada uma lei, ou foram editadas várias leis, mas especialmente uma lei, que é a lei que trabalha com o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é a lei que trata de uma autarquia federal chamada CAD, que vai se encarregar efetivamente de efetivar este comando constitucional. Nós temos uma lei que atualmente regulamenta este dispositivo, que é a Lei 12.529 de 2011, que é a Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E esta lei, a gente pode também falar que hoje é a atual lei do CAD, esta lei vai estabelecer todos os procedimentos próprios para combater, reprimir o abuso do poder econômico. Tranquilo? Esta lei, como leitura imediata para sua prova de primeira fase, ela fica pesada demais. Então, no mínimo, tenha uma noção precisa de que a intervenção do Estado no domínio econômico encontra fundamento constitucional e que o Estado tem que adotar medidas para combater toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, dando plenitude ao princípio da livre concorrência. E o Estado também, além de intervir no domínio econômico, o Estado pode intervir na propriedade. Nós vamos lembrar muito bem que a intervenção do Estado na propriedade privada, ou na propriedade em geral, porque o Estado também pode intervir em propriedade pública, encontra fundamento em algo que a doutrina chama de sacrifício de direito. Sacrifício de direito. Sacrifício de direito. Reparemos que o poder público, ao entrar na sua propriedade, seja ocupando temporariamente, seja impondo uma servidão administrativa, seja desapropriando, o poder público vai sacrificar um direito seu com base em uma autorização dada pelo poder constituinte. Uma autorização dada pela ordem jurídica. A própria Constituição da República traz para nós que a propriedade é um dos direitos fundamentais que está lá cravado no artigo 5º caput. Um dos direitos individuais ali assegurados no texto constitucional. Diz a Constituição no 5º caput, é inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a propriedade está lá assegurada no texto constitucional, confirmada no artigo 5º, inciso 22,
que diz que é garantido o direito de propriedade. É um direito constitucional. Inclusive, já que falamos de ordem econômica, é um dos princípios de ordem econômica para a distribuição de riqueza equânime, para uma justiça social conforme estabelece a nossa Constituição, a propriedade privada é um dos princípios de ordem econômica. Então, a Constituição trabalha que a propriedade é um direito nosso. Só que este nosso direito pode, autorizado pela ordem jurídica, sofrer uma intervenção estatal, notadamente com base na função social da propriedade, que também é um comando constitucional no artigo 5º, inciso 23, no artigo 170, inciso 3º, e, obviamente, com base na função social da propriedade, o poder público pode dar à nossa propriedade a finalidade que ele bem entender, com respaldo da ordem jurídica. Então, a intervenção do Estado na propriedade nada mais é do que um sacrifício de direito autorizado pela legislação. O Estado sacrifica um direito nosso autorizado pela ordem jurídica, o que não vai ensejar uma responsabilidade civil do Estado, porque a atuação interventiva decorre de previsão normativa. Sacrifício de direito. A intervenção do Estado na propriedade nada mais é se o Estado vem e diz para nós, aqui será local de estacionamento de veículos para apoio àquela obra. Aqui nós instalaremos uma torre para fios de alta tensão. Aqui nós retiraremos a sua propriedade para nós. Quando o poder público faz isto com você, ele está condicionando, restringindo, limitando a sua propriedade. E quando o Estado limita, restringe, condiciona o uso e gozo de bens, atividades, liberdades e direitos em prol do bem comum, nada mais é do que o exercício regular do poder de polícia, da polícia administrativa. Então, vamos dizer que a intervenção do Estado na propriedade é exercício do poder de polícia, exercício regular do poder de polícia, da polícia administrativa. Beleza. Intervenção do Estado na propriedade, ela pode se nos apresentar de várias maneiras. Todas elas, todas as formas, todas as maneiras de intervenção, têm como fundamento, obviamente, com base em tudo que eu falei, no artigo 5º da Constituição e os seus derivados. Então, a intervenção do Estado na propriedade decorre aqui, do artigo 5º caput, da CR, que trabalha com direito de propriedade, ou melhor, propriedade como direito fundamental. Propriedade, direito fundamental, direito constitucional fundamental. O artigo 5º, inciso 22, e obviamente eu já estou sugerindo a leitura disto, direito constitucional de propriedade. Artigo 170, inciso 2º, propriedade privada. Propriedade privada como princípio
de ordem econômica. Artigo 5º, inciso 23, função social da propriedade. E, por fim, o artigo 170, inciso 3º, trabalhando a mesma função social da propriedade como princípio de ordem econômica. Sempre visando a justiça social. Então, aqui os pilares da intervenção do Estado na propriedade e quais são as modalidades de intervenção na propriedade. Nós temos a intervenção na propriedade branda, intervenção branda ou intervenção restritiva. É aquela, para a doutrina, intervenção do Estado na propriedade, em que o Estado não vai expropriar você, não vai tirar você de sua propriedade, e sim o Estado, de alguma maneira, vai diminuir as suas faculdades plenas de uso, gozo e fruição da propriedade. Intervenção branda ou intervenção restritiva, que aparece para nós nos formatos de requisição administrativa. Aquela do artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Requisição administrativa. 5º, 25 da Constituição. Que vai acontecer no caso de iminente perigo público, de urgência, de emergência, em que o poder público utiliza um bem seu, um serviço seu, para atender a uma necessidade. Obviamente, com indenização ulterior, posterior, se houver dano. Requisição administrativa. Recai sobre bens móveis, imóveis e serviços. Além da requisição administrativa, nós temos a ocupação temporária. Ocupação temporária. Ocupação temporária, aquela na forma do artigo 36 do Decreto-Lei 3361 de 42, Decreto-Lei que trabalha eminentemente com desapropriação, mas estabelece algumas outras regras. E a ocupação temporária está ali, situação em que o Estado vai utilizar o seu bem, regra, utilizar o seu bem temporariamente, ocupando-o para dar suporte a outros serviços, a obras. Então, aquele espaço ali, por exemplo, o jardim da sua casa, pode servir de local para colocar o maquinário, pode servir de local para colocar o vestiário ou dormitório dos obreiros, estacionamento, local de manobra. O poder público pode ocupar temporariamente o seu bem para dar suporte a um outro serviço, a uma obra que está ali, bem ao lado, contígua, e assim intervindo, afetando o uso pleno da sua propriedade. O nome disto é ocupação temporária. Além da ocupação temporária, nós temos a servidão administrativa. Servidão administrativa que acontece quando o Estado impõe sobre o seu bem a prática, a aplicação, o exercício, a utilização de um serviço
público. O Estado, em relação à sua propriedade, em relação ao seu bem, aplica um serviço público. Por exemplo, coloca uma tubulação abaixo da sua propriedade, afetando o uso da sua propriedade de forma a não perfurar. Então, aquela tubulação, aquele oleoduto, aquele aqueduto, é uma servidão, é um direito real que o Estado impõe sobre a propriedade, caso em que você será servo do serviço público imposto pelo Estado. O Estado impõe uma servidão administrativa sobre o seu bem. Da mesma maneira, quando coloca fios de alta tensão por cima, e você não pode utilizar nenhum maquinário, não pode utilizar nada a afetar aquela atividade eletromagnética que seja, quando o Estado, por exemplo, coloca na porta da sua casa, exagero, no muro da sua casa, uma placa com o nome da rua, está lá, o muro da sua casa é uma plaquinha, aquela plaquinha azul linda, rua tal. Isto é uma servidão administrativa. O Estado está impondo sobre a sua propriedade um serviço público dele de comunicar à coletividade que aqui é a rua tal. Servidão administrativa que está mencionada, tão somente mencionada, pelo artigo 40 do mesmo Decreto-Lei 3365 de 41. Eu falei antes, Decreto-Lei 3361 de 42, nada disso. Decreto-Lei 3365 de 41. Ainda, nós temos também a limitação administrativa, que para os autores que aceitam a limitação administrativa como uma forma autônoma de intervenção branda ou restritiva na sua propriedade, é aquela imposição geral, imposição de caráter coletivo que o Estado impõe, não só sobre a sua propriedade, mas sobre a propriedade de vários, de todos que se encontram em uma mesma situação jurídica, como, por exemplo, gabarito dos prédios que ficam à margem da praia, de um lago, ninguém pode construir acima de tantos andares ou de tantos metros. Quando há uma imposição de tal maneira, o nome disto é limitação administrativa. Ela tem um caráter geral, genérico, diferentemente das outras. O tombamento que na forma do artigo 216 da Constituição, 216 caput, 216 parágrafo 1º, é aquela situação em que o Estado visa a proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, artístico, em que o Estado impõe sobre o seu bem, móvel, imóvel, uma restrição, gravando o seu bem, protegendo o seu bem, gravando no sentido de proteger o seu bem, inscrevendo o seu bem num chamado livro tombo, por isto tombamento, de forma que aquele seu bem, a partir de agora, é um instrumento de algo relacionado à nossa historicidade, à nossa cultura. Então você, por exemplo, tem um carro que relembra época imperial, relembra época da República. Pode ser que o poder público entenda por bem que aquele seu veículo merece uma proteção e você não poderá alterar o veículo nos limites daquela proteção imposta. Tombamento visa a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico. Beleza? E, por fim, nós temos a famosa, sempre famosa, intervenção drástica ou supressiva do Estado na propriedade. Intervenção drástica ou supressiva, que é a nossa conhecida
desapropriação, que está mencionada especialmente no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 24, quando fala da desapropriação ordinária, que vai se dar por 3 fundamentos: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, sempre com indenização prévia e justa em dinheiro. Nós temos as desapropriações extraordinárias, lá do artigo 182, parágrafo 4º, quando aquele que não atende o comando do plano diretor municipal, aquele que utiliza a sua propriedade, afrontando a política urbana municipal, ele sofrerá a intervenção estatal impondo certas medidas. E se as medidas não forem tomadas, na forma do parágrafo 4º do artigo 182, o Estado poderá, por fim, fazer uma desapropriação extraordinária. Repare que a desapropriação extraordinária, diferentemente da ordinária, é aquela que vai se dar pelo fato de o proprietário descumprir. A desapropriação extraordinária, ela é sancionatória. A ordinária não. Ordinário, o Estado vai entrar na sua propriedade e entendeu que ali, ao ver sua propriedade, ali ficaria bem uma escola pública, o Estado vai ordinariamente, normalmente dizer: olha, eu vou dar uma função pública para a sua propriedade e um abraço. Tchau para você. Só vem reclamar comigo em relação ao valor da indenização ou em relação ao procedimento expropriatório. Isso só na fase de contestação. Então, a desapropriação ordinária é aquela por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, indenizável em dinheiro, justa e previamente. Esta é a ordinária. A extraordinária é porque o proprietário que vai ser expropriado descumpriu algum mandamento constitucional. A segunda desapropriação extraordinária, sancionatória, é aquela do artigo 184 da Constituição. Diferentemente da primeira, que é porque o particular, o proprietário, descumpriu as regras da política urbana, do plano diretor municipal, aqui é porque o proprietário descumpriu as regras da reforma agrária, dos ideais de reforma agrária. Ele será punido porque não cumpriu os comandos em relação à reforma agrária realizada pelo poder público. Nestes 2 casos de desapropriação extraordinária, o proprietário ou ex-proprietário, ele será indenizado, mas a indenização não é em dinheiro, a indenização é em títulos. No caso da desapropriação sancionatória, desapropriação sanção urbana, porque o cara descumpriu o plano diretor, ele será indenizado em títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos. No caso da desapropriação sancionatória rural ou agrária, ele será indenizado em títulos da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos. Resgatáveis em 10 anos, títulos da dívida pública. Resgatáveis em até 20 anos, títulos da dívida agrária. E, por fim, a desapropriação extraordinária com o fisco, lá do artigo 243 da Constituição da República, que é aquela em que o proprietário comete um crime.
ou ele faz o plantio de psicotrópicos, plantio de ervas, maconha, papoula, tudo obviamente ilícito, ou ele explora o trabalho escravo. Neste caso, se ele faz o plantio de psicotrópicos na sua propriedade ou explora trabalho escravo, o poder público expropriará, fará desapropriação com fisco ou confiscatória. Se é crime, não haverá indenização, porque é crime. E aquela propriedade que foi retirada dele, aquela gleba, será utilizada para a reforma agrária ou para o estabelecimento de conjuntos habitacionais. E os bens de valor econômico retirados dele, os bens móveis de valor econômico, serão destinados a um fundo especial estabelecido em lei. Beleza? Super, ultra, mega revisão de intervenção do Estado. Aquele abraço.